obrigada por aceitar conceder essa entrevista para o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Para começar, eu gostaria de um diagnóstico sobre a arborização urbana na cidade de São Paulo. O que está sendo feito, soluções, quais os problemas, um pouco esse panorama. Sim, bom, eu que agradeço, né? Fico muito feliz em falar com vocês, né, sobre um tema que é um tema hoje, e agora as chuvas começam, é um tema que cada vez mais vai ser abordado, né? Então, assim, de forma geral, eu acho que o público sabe, né, de todos os benefícios da arborização viária, né? Mas só para complementar, eu acho que é importante a gente entender esse contexto todo no movimento junto com as mudanças do clima. Então, estudar esse assunto vai muito além, né, dos benefícios ecossistêmicos que a árvore nos traz, mas também vai ajudar muito com que as cidades sejam mais resilientes a essas mudanças do clima. Então, investir em arborização é primordial para que a gente mude, ou pelo menos mitigue um pouquinho desses problemas que estão por chegar agora nesse novo ciclo aí de verão. De forma geral, São Paulo, né, é uma cidade muito antiga e, portanto, as árvores que ainda existem na cidade, elas muitas vezes também são idosas, né? E essas árvores idosas, elas, como qualquer idoso, um ser vivo, requer mais cuidados. Então, desde um plantio de árvore de mudas jovenzinhas, esse cuidado precisa existir, e as árvores senis também. Só que neste meio do caminho existe a cidade crescendo, as fiações elétricas evoluindo, o sistema de telecomunicação, que também é por fiação, também evoluindo, né? E cada vez mais demanda mais. Então, esse manejo das árvores adultas precisa também ser muito minucioso, porque as árvores elas convivem com esses interferentes, né? E nós com elas e vice-versa. Então, a árvore nesse momento, quando tem problemas de chuvas e enchentes e a árvore chega a cair, ela sempre é a vilã da história, mas ela convive nesse contexto, então ela, pelo contrário, ela está ali para nos ajudar. E nós temos que a ajudar, né? Então, trabalhar com isso, eu trabalho, por exemplo, com mudas jovens, então eu trabalho com a saúde de mudas que são plantadas. Existem pesquisadores que trabalham com manejo de árvores, então de árvores adultas que precisam ser manejadas, e outros que trabalham apenas com árvores senis, que precisam ser manejadas, cuidadas e identificadas, né? Se caso elas estejam doentes ou muito velhas e que possam ter risco de queda, elas precisam ser suprimidas e substituídas. Então, de forma geral, São Paulo hoje, ele pensando no mapeamento em quilômetros, né? A cidade tem uma cobertura arbórea que eu possa dizer assim, até mais que o limite desejado, porém, em locais muito diferentes, né? Então, a gente tem uma concentração de cobertura arbórea em um local e pouquíssima concentração de cobertura arbórea em outro. Isso gera uma desigualdade, né? E a gente está falando um pouco agora também da justiça climática, né? Então, é importante que regiões de periferia possam ser mais arborizadas, tenham mais investimento, porque elas que acabam sofrendo com as mudanças do clima. E se você olhar a arborização, é isso que acontece. A periferia tem menos árvore que as regiões centrais, as regiões do sul, aqui, né, os bairros da Zona Sul. Então, a gente precisa agora trabalhar mais isso, esse plantio na periferia, e a dificuldade em encontrar o lugar, né? A cidade cresce, a urbanização é demasiada, e a gente precisa aí tem um desafio de trabalhar entre secretarias como Secretaria do Verde, Secretaria de Urbanismo e Planejamento, para poder
arborizar ainda mais essa periferia. Certo. Então, na verdade, o que a gente, por esse retrato aqui, esse panorama, a gente vê que a desigualdade social acompanha a desigualdade ambiental, a desigualdade até no plantio de árvores, na forma, obviamente, como a cidade foi planejada. Ou como não foi, né? Ou como Eu não acho que foi, é como isso, né, cresceu Soraya? isso, ou como cresceu Desordenadamente. desordenadamente. Quando a senhora fala de encontrar espaço, tem a ver também com essa situação de densidade populacional, né, de verticalização, correto? Sim, sim, tem a ver com com esse crescimento sem planejamento, onde a gente hoje tem calçadas estreitas que não têm condições de serem plantadas árvores, é, comércio muito perto um do outro, garagens muito perto uma da outra. Então acaba de ser aprovada, né, aqui em São Paulo, a vaga verde, por exemplo, que é uma solução para tentar tirar um carro e fazer uma vaga verde, onde a gente consiga plantar árvores, fazer um jardim, porque a árvore ela não vai só amenizar o clima, as mudanças do clima, mas ela vai ajudar também no psicológico. Isso é uma das coisas muito importantes que a gente deve falar, né? Os passeios higiênicos que a gente chama, quando a gente está próximo à natureza, é muito importante. A ansiedade tem sido um dos problemas de saúde que tem crescido muito. E o envolvimento com a natureza ajuda a diminuir a ansiedade. Então, hoje, achar lugares é essencial. Existem bairros que não têm calçadas, as calçadas são menores que 1,90, então é importante que a gente pense na vaga verde, em jardins de chuva no meio de rotatórias. Então, mas isso tem que estar conversado com o planejamento, né? Então é muito importante que a academia, o órgão público trabalhe junto para a gente chegar nessas soluções. A senhora pode explicar um pouquinho esse conceito de vaga verde que acabou de ser aprovado na cidade de São Paulo? É olhar uns locais que necessitam de cobertura arbórea. Quando a gente fala de cobertura arbórea, não significa plantar 20 mil árvores. Hoje a gente tem que valorizar as árvores de grande porte, porque elas têm copa que fazem cobertura. Então, muitas vezes, vou falar aqui um exemplo lindo, que são os ipês amarelos. Os ipês amarelos são lindos, e tem um contexto paisagístico, tem um contexto de sentimento, né? As pessoas gostam dos ipês, mas eles não geram, o ipê amarelo em principal, não gera uma copa muito grande, né? Então, hoje a gente tem que pensar em árvores de grande porte, para que a copa fique numa dimensão grande e que as ilhas de calor diminuam por isso, tá? Então, é difícil achar lugares na periferia que a gente consiga plantar uma árvore de grande porte. Nesse sentido, veio a ideia da vaga verde, que é substituir uma vaga de carro para o plantio de uma árvore de grande porte, um jardim lateral, um banco para essa pessoa ficar sentada. Então, diminui a ilha de calor naquele bairro, diminui a poluição dentro da casa daquelas pessoas e, inclusive, ajuda no psicológico de quem passa por ali. Então, a vaga verde veio nesse sentido, e eu acho que é uma luta muito importante, né? Que isso mostra que a política pública é feita por pessoas engajadas, né? Então, é muito importante que que a população apoie isso. A gente entende que tira uma vaga de carro, mas o benefício que isso traz é muito maior. Então, a vaga verde é nesse sentido. Correto. E isso mostra também como as políticas têm que ser trabalhadas em conjunto. Porque Em conjunto. uma das questões que se discute muito é a priorização do transporte individual. Ao você transformar numa vaga verde, além de você estar pensando numa melhor qualidade de vida na cidade, até considerando as mudanças climáticas, você também está favorecendo uma política que De seja transporte. de transporte, de mobilidade urbana,
mais voltada para o coletivo, para o uso, a É mudar essa lógica também, né? É isso aí. Olha, se a gente tratar a vaga verde como uma simbologia, ela tem agregação de várias coisas, né? Então, relação à melhoria de transporte, então tem que ter conversa com a Secretaria do Transporte, planejamento, porque existe aí uma construção de uma vaga verde, a Secretaria do Verde que vai plantar essa árvore, fazer manutenção, e educação ambiental. Então, assim, tem várias frentes que estão trabalhando junto num sistema só, né? Isso é bem bonito de se ver. Correto. E essa vaga verde vai funcionar como agora, para implementação, de fato? Então, eu conversei essa semana lá na Secretaria do Verde e estão esperando com que seja assinada a vaga, né? Agora a lei pelo prefeito. E aí as próximas primeiro, acho que, pelo que eu entendi, as pessoas primeiro fazer uma sensibilização, né? Que munícipe quer essa vaga verde próximo da sua casa? Acho que esse é um primeiro passo. Depois, o segundo passo eles vão selecionar os lugares e aí faz também uma mobilização com a comunidade e assim vai seguindo. Porque a gente também, quando a gente trabalha com arborização, existe muito vandalismo. Pessoas que realmente não querem aquela árvore na frente da sua casa, né, ou na frente do seu comércio. Então, existe uma sensibilização que precisa ser feita, uma conversa, né, conscientizar. E é por isso que eu falo que as escolas têm um papel fundamental nisso, né, da gente, as crianças levarem para casa, é muito mais fácil convencer esses pais. Mas eu acho que estamos aí no caminho, né? Pelo que eu entendi, é uma ideia promissora. Certo. Então, a vaga verde vão ser os próprios munícipes, nos seus bairros, que vão indicar e escolher os locais e falar onde querem. Não é uma. Eu tô, assim, eu não sei, eu não vi sobre isso, tá? Ok. Como aqui na universidade, isso ainda não chegou, mas eu acredito que seja assim, né? Quando a gente implementa algo na arborização, sempre se faz essa sensibilização antes. Então, isso eu não posso afirmar, mas provavelmente isso aconteça. Certo, correto. A senhora tocou num ponto importante, que é essa questão de muitas vezes a pessoa não quer uma árvore, que é uma árvore saudável, e vai lá e se corta essa árvore, inclusive porque está caindo folha na sua piscina, algo assim. Eu vi algumas reportagens sobre isso, por isso que eu estou comentando a Uhum. respeito. E isso é um problema também, correto? Sim, isso é um problema. A árvore acaba se tornando um problema quando ela gera um desserviço, né? Desserviço é uma queda de um galho. No caso do ipê, tem gente que ama o ipê, mas tem gente que detesta o ipê, porque chega no momento lá que ele perde todas as folhas, começa a cair as flores. Então, é uma, é uma faca, assim, que corta para os dois lados, né? Tem gente que ama, tem gente que não. Então, a gente tem, mais uma vez, ter essa conversa, essa conscientização. Com relação à muda, então, você nem imagina, tem gente que vai lá e vandaliza a muda mesmo, né? Então, e a muda demora para crescer, a gente tem que ter um cuidado com ela. Mas muito disso vem da relação de que não se era muito pensado em espécies estratégicas para se plantar em calçada. Então, hoje a gente, saindo por aí, vocês veem, né? Tem muitas figueiras que não são espécies próprias para uma calçada, né? Elas têm raízes que ultrapassam a calçada. Então, isso é ruim. Imagina, você está na sua casa, você perde a sua calçada, muitas vezes perde o encanamento da sua casa, porque ela procura água, e o lugar mais permeável é sempre do lado da casa e não do lado do asfalto. Então, assim, é justificável muitas vezes essa reclamação. Então, hoje a gente trabalha diferente, né? Hoje existe um plano de arborização na prefeitura, com indicação de espécies para serem plantadas, que não afetem muito a calçada. Então, é o que eu falei, né? A academia e o serviço público estão andando junto para tomar essas decisões, para fazer esse papel de escolha de espécies corretas. Então, as coisas estão melhorando. Certo. Não tinha esse plano de arborização, então, na cidade.
Esse plano, se eu não me engano, é de 2018, 2019, e agora ele está sendo revisto. Então, a São Paulo é uma das primeiras, uma das cidades pioneiras que fizeram esse plano. E agora, o ano passado, 2025, saiu o Plano Nacional de Arborização, que norteia essas cidades para que elas façam esses planos municipais. É muito importante, porque o plano municipal ele dá diretrizes de plantio, de manejo, de poda. Então, todas as cidades daqui para frente vão ter que começar a pensar nos seus planos de arborização. São Paulo é pioneiro nisso. E uma das coisas importantes, né, a falar aqui a gente acabou de aprovar um projeto aqui na Unifesp, com o financiamento da FAPESP e parceria com a Secretaria do Verde de São Paulo e uma associação de moradores do bairro, onde a gente vai fazer, então, um plantio de árvores. No meu caso, eu vou gerar vários experimentos para entender a saúde e o desenvolvimento dessas mudas, mas em parceria com os moradores do bairro e com a Secretaria do Verde. Então, é importante ter essa interligação, para que a gente construa uma arborização melhor para a cidade. Então, o plano, isso está no plano de arborização, essa parceria com as universidades. Então, é uma revisão do plano. Antes, então, não havia no Brasil, no geral, planos de arborização. Que eu saiba, muito poucos. Eu acho que São Paulo é o pioneiro nisso. Como em outras coisas, né? Estamos aí, eles fizeram agora a contratação do inventário arbóreo, né? Digital. Então, isso é uma outra coisa importante da gente falar. O inventário, Uhum. ele vai fazer, inventariar, né, contar e determinar as espécies que existem na cidade, coisa que se fosse fazer manual, iria demorar de 7 a 10 anos. E o inventário propõe fazer isso em 3 anos, porque é um carro com laser, que chama LiDAR, e ele passa nas ruas escaneando as árvores e chega a mostrar inclinações, defeitos de copa, né? Então, isso acende alertas para que seja olhada aquela árvore com mais cuidado, né? Então, ele não vai avaliar riscos de queda, por exemplo, mas ele vai chegar a mostrar qual espécie que é, onde ela está, como ela está, né, nesse scanner fisicamente. E aí, se ela tiver muito inclinada, pouca copa, uma copa muito errada, né, que significa uma poda errada, que é o que a maioria das árvores tem hoje na cidade, acende o alerta para o técnico ir lá fazer uma análise. Né? E o técnico em arborização é capacitado a chegar lá e fazer uma análise de nível 1, por exemplo, onde ele vai olhar o risco de queda de forma geral. Se ele achar que necessita de uma outra análise, um nível 2, um nível 3, ele vai solicitar isso daí. E o que significa isso? A análise nível 2 e nível 3 chega a fazer até tomografia nas árvores. Então, existe um aparelho que é colocado nas árvores e que mede o quanto de madeira ainda tem lá dentro. Se tiver um oco muito grande, esse aparelho vai mostrar. E aí é uma importante decisão para o técnico em arborização se ele vai fazer indicar a supressão ou não daquela árvore, por exemplo. A senhora falou em árvores idosas, senis, né, na cidade de São Paulo. Já se sabe um pouco qual é a situação dessas árvores antes desse inventário, ou esse inventário vai contribuir para mostrar justamente? O inventário vai contribuir, sim, muito para isso, mas é sabido que os bairros mais antigos teriam árvores mais senis, né? Então, esses bairros têm que ter um olhar mais aguçado para eles. Por exemplo, a Sé. A Sé, a gente publicou um trabalho onde a gente avaliou que o maior desserviço das árvores ali é a queda de galhos, vindo depois a queda de tronco e a queda e os estragos das raízes. Então, é olhar para esses bairros com um pouquinho mais de particularidade, nos bairros mais antigos. Mas árvores muito senis e que
tão saudáveis e que geram um serviço ecossistêmico grande. Imagina uma árvore de quase 70, 80 anos, uma tipuana enorme, é uma decisão muito difícil, né, de suprimir. Imagina quantas árvores eu tenho que substituir em locais que não tem onde substituir para compensar aquele serviço. Então, é importante ter um olhar delicado para ela, né? Fazer uma avaliação de nível 2, de nível 3, e ver o quanto ainda ela consegue sobreviver naquele lugar. E planejar já o plantio de outras, para que quando aquela for suprimida, as outras já cheguem próximo daquele patamar de serviço ecológico. Então, hoje sabe-se sim, os olhares são particularizados para esses bairros mais antigos. Porém, como eu acabei de falar, as avaliações são presenciais, são de pessoas, de técnicos capacitados. Então, precisa que cada vez tenham mais técnicos, né, para trabalhar com isso. A prefeitura hoje tem um serviço terceirizado, né, as subprefeituras têm esses serviços terceirizados. E esses serviços terceirizados, eles precisam ter pessoas que passem frequentemente por capacitações, porque as tecnologias mudam. Então, é importante que essas pessoas se capacitem cada vez mais. Cursos de arborização que formam especialistas em arborização, nós temos 2 no país, o da Unifesp aqui, que eu coordeno, que é um dos mais antigos, nós estamos entrando agora na 7ª turma de formação, e o da Rural do Rio de Janeiro, que é um curso também de especialização em arborização urbana. Os 2 cursos, eles têm um perfil híbrido, onde a gente tem aulas online, mas síncronas, né? E o curso da Rural do Rio é um curso hoje internacionalizado, ele tem uma parceria com uma universidade em Portugal, e o nosso aqui tem uma parceria com a Associação Americana de Arborização, a ISA. Então, a gente tem aí um know-how muito grande para poder ajudar nessa capacitação, e depois, durante essas aulas, quando chega no final do curso, os alunos têm 10 dias de aulas práticas presenciais. Então, a gente tenta fazer com que isso seja redondo, fechado e que a capacitação tenha sucesso. Só há 2 cursos, então, de especialização em arborização. Só 2. E De é uma duração de 1 necessidade ano, mais ou menos. É uma necessidade muito grande, né? para atualização. Isso. A especialização, ela é para pessoas formadas, graduadas, né? E eu acredito que é necessário cada vez mais formar capacitações. Capacitações, a pessoa não precisa ter graduação. Tá? Ela pode ter só o ensino médio, e que é o que a gente mais encontra nas terceirizadas, esse tipo de perfil. Então, é importante que pense junto, né? Talvez a universidade, os conselhos regionais, em montar essas capacitações, e que só possa entrar para fazer poda e manejo, de maneira geral, uma pessoa capacitada, que passou por essa capacitação. A gente tem um déficit de mão de obra, engenheiros agrônomos, nós somos o sindicato dos engenheiros, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, tem uma demanda, uma reivindicação por concurso público, para que chamem aqueles que foram aprovados no concurso público, inclusive porque as pessoas vão se aposentando e se perde esse conhecimento, esse know-how que não é transmitido. Como é que a senhora vê isto, essa questão em relação à prefeitura? Olha, acho que não é só em relação à prefeitura, né? Em qualquer órgão público, a gente tem essa deficiência do concurso público, né? Então, eu não sei te dizer quanto à prefeitura de São Paulo, mas como eu dou curso de especialização, a gente tem prefeituras do Brasil todo, e todas as prefeituras têm essa demanda, têm essa reclamação, que falta pessoal para, né, concursado para trabalhar. Eu trabalho mais próximo da Prefeitura de São Paulo, e a gente vê que eles são, assim, excelentes, todos ali da divisão têm
boa vontade para trabalhar, se interessam pelo assunto, mas que eles são sobrecarregados mesmo. Então, eu acredito, eu nunca conversei com eles sobre isso, mas de forma geral, em conversas com todas as prefeituras do Brasil, todas falam que precisam dessa demanda técnica, dessa demanda concursada, sim. Mas isso acho que é de forma geral, né? Não é só prefeitura, é estado, é federação. Então, acho que é um momento que estamos passando, né? Então, precisa mais engenheiros e outros profissionais especializados para garantir a arborização urbana adequada, a saúde das árvores. Sim. E eu queria deixar claro aqui que quando a gente trabalha, quando a gente fala especialização, não é que a pessoa vai ficar especialista só na árvore, tá? Os cursos, eles mostram essa interação, o quanto é importante ter uma visão ampla, né? O técnico ter uma visão ampla, do que a árvore interfere na urbanização e vice-versa. Porque senão você luta, quem está na Secretaria do Planejamento vai lutar só por isso, e quem está na do verde só pelo do verde, né? E não é isso que a gente quer trabalhar essa interação. Então, é importante ter essa visão muito ampla do sistema urbano de forma geral. Então, quando a gente fala em especialização em arborização urbana, é arborização urbana do município de forma geral, com todos esses interferentes do planejamento, do urbanismo, do saneamento, e eu acho que o agrônomo, o biólogo, o engenheiro ambiental, o analista ambiental, ele tem essa formação geral, né? A gente atualiza isso quando a gente faz cursos, né? A senhora falou que um dos grandes problemas, maiores problemas, seria a poda. Como é que funciona, como é que está essa questão da poda e manutenção das árvores na cidade de São Paulo? E também cruzando um pouco, a gente vê que quando tem as chuvas, por exemplo, caem árvores, aí as pessoas ficam sem energia, tem uma responsabilidade também da distribuidora de energia. Se a senhora pudesse também contemplar essa questão, eu agradeço. As responsabilidades são conjuntas, eu acho que isso é importante deixar claro. Toda vez que a árvore estiver próxima à fiação, interferindo, né, na fiação, quem tem a obrigatoriedade de fazer essa poda é a companhia elétrica, porque ela precisa desligar esse sistema. Então, isso já é pactuado nos contratos, né? E a, a, a situação é, quando a gente tem falta de planejamento, e é isso que eu te falei, cada um vê o seu lado, quando a gente vai fazer uma poda no sistema que precisa desconectar do fio, eu vou lá e limpo onde está a fiação, e é esse o meu propósito, né? Eu não tive uma conversa para entender se aquela poda vai desequilibrar ou não aquela árvore, né? Então, primeiro vamos separar. Toda vez que tem fiação elétrica, é a companhia elétrica que é responsável pela poda. E muitas vezes ela vai desobstruir o bem dela, que é a fiação elétrica. E com isso gera um outro problema, porque a árvore desequilibrada, nas chuvas e ventos fortes, ela vai cair. Fisicamente ela está desequilibrada. E aí ela gera um problema também de falta de energia, porque muitas vezes ela cai na fiação, leva o poste junto, né? Então, por isso que precisa ser conectadas as coisas, conversadas. O manejo, de forma geral, na cidade de São Paulo, é um manejo terceirizado, e as empresas entram nesse contrato, fazem essa licitação e tem que ter essas capacitações. Então, e a cidade é muito grande, por isso que o inventário vai mostrar, vai localizar os principais problemas. Olha, naquele bairro, naquela rua, a gente percebeu pelos dados que existe aí algumas árvores em desequilíbrio. Então, a secretaria manda a terceirizada para lá e avalia junto com o técnico dela o que é importante de ser feito. Então, o ganho do inventário é muito nesse sentido, né? As podas, elas vêm aí para ajudar com que o sistema radicular já não está na sua totalidade bom, né? As árvores, por exemplo,
a tipuana, se ela tiver na floresta, ela tem um desenvolvimento de raiz normal. Se ela estiver num estacionamento, ela vai ter uma restrição de crescimento de raiz, mas ainda em todas as suas dimensões. Se ela estiver numa calçada, essas raízes vão estar completamente condensadas, elas não têm para onde crescer, porque o solo não é permeável. Então, aí entra uma outra questão. Permeia esse solo, ajusta isso, quebra essa calçada, né? Faz gradil, faz solos permeáveis, estruturados, principalmente em locais onde tem um fluxo de pessoas muito grande, né? Porque sabe-se que o peso da parte aérea é muito superior ao peso da raiz, e quando vier um vento, ela tomba. Isso é fato. E pivota, inclusive, levando o que tiver junto, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. O planejamento precisa trabalhar com isso. Gasta? Gasta. Mas eu garanto que o serviço, quando a árvore cai, é muito mais gasto, se não for irreparável quando mata uma pessoa, né? Então, nesse sentido, precisa ter investimento. E agora o governo federal lançou um programa, né? Eu não vou saber certinho o nome para falar agora, mas para tornar as cidades mais resilientes às mudanças do clima. E tem até julho para as cidades se candidatarem, e é um financiamento importante que vai ajudar com que as cidades comecem a melhorar, né? É um investimento para melhora mesmo das cidades, pensando nas mudanças que estão chegando, que já estão aqui, né? Só vão chegar mais agora. Então é isso. Pensa em mudar esse calçamento, né? É importante que hoje tem uma tecnologia de solo permeável, de solo estruturado, precisa ter investimento. E um dos grandes fatores é que quando a gente investe em árvore na cidade, a gente diminui o gasto no sistema de saúde. Porque o gasto no sistema de saúde hoje com as doenças respiratórias, por exemplo, é enorme, tem crescido cada vez mais. E quanto mais árvore, menos problema respiratório. Quando a gente tem calor demasiado, os idosos chegam até o falecimento, dependendo do calor. Como eu falo, se a gente está com 37,5, a gente já não está com febre? Imagina o planeta, né? Imagina uma cidade sem árvore, que tem bairros que chega a 45 graus. E aquilo que a gente falou, são bairros que têm cada vez menos situações benéficas. Então, ter uma árvore na frente da sua casa significa ter 5 ar-condicionados ligados. Olha a diferença de resfriamento, se for uma árvore de grande porte. Se for uma árvore de pequeno porte, não, mas tem outros benefícios, como retirada de poluição, por exemplo, né? Então, investir nisso é diminuir gasto no sistema de saúde. Tem-se uma relação, e uma pesquisa específica mostrando essa relação de benefício quanto à saúde? Muitos trabalhos científicos, muitos, que medem calor, que medem relação à asma, a problemas respiratórios de forma geral, ansiedade. Tem trabalhos que mostram, por exemplo, que pessoas internadas num hospital onde da janela ela vê a natureza, ela já tem uma melhora no seu sistema imune. Tem trabalhos que mostram que numa UTI, por exemplo, onde não tem acesso à janela para ver esses jardins hospitalares, coloca-se um óculos virtual, a pessoa passeia por uma floresta e todos os sinais vitais dela começam a melhorar. Porque é isso, é um passeio higiênico, tira a ansiedade, diminui estresse, diminui cortisol, e isso ajuda com que a saúde melhore, né? Então, hoje também tem investimentos em jardins hospitalares. E os jardins que não podem ter, os hospitais que não têm o espaço de um jardim hospitalar, ajuda a investir no seu viário ao redor. Faz essa parceria com a prefeitura, vira tutor de uma rua, né? Então, isso é importante demais. A senhora falou sobre a poda irregular que acaba resultando, voltar um pouquinho,
A senhora Uhum. falou que sobre a poda irregular que acaba resultando na queda, principalmente diante das chuvas. A gente tem esse problema com frequência aqui em São Paulo, então. Muita frequência. Qualquer cidade, não só São Paulo. Em qualquer cidade, as podas são feitas muitas vezes de forma errada. Eu posso falar para você que 80% das vezes, tá? E as árvores, elas respondem à poda, né? Então, ou elas caem depois, porque fisicamente elas ficam comprometidas, ou elas rebrotam de uma forma que vai piorar a situação, né? Quando a gente retira, se a gente não souber fazer essa poda correta, a gente estimula a brotação, né? Porque é um dano mecânico que é feito nessa árvore, e ela tem gemas que produzem novos ramos. Então, imagine você como ser, né? A árvore é um ser que faz seu próprio alimento. Quando você retira as folhas, você retirou os órgãos que fazem o próprio açúcar dela. Então, qual é a estratégia? Fazer novos ramos para gerar novas folhas para eu continuar sobrevivendo, fazendo a minha fotossíntese, meu açúcar. Então, essas rebrotas, quando feitas em lugares errados, são outro problema daqui a alguns anos, porque ela vai rebrotar de uma forma que vai ter que ser podada de novo, né? Então, poda de levantamento que passe a fiação, essa é a mais importante de ser estudada. E outras coisas, como fazer com que a fiação fique no meio da árvore protegida, né? Fazer um envelopamento. Existem várias estratégias hoje. Por exemplo, Maringá é uma das cidades exemplos disso. Eles conseguiram montar um isolante na fiação e a fiação passa por dentro da árvore, sem ter problema de curto, né? Mas é uma cidade planejada. Então, é uma cidade que a gente tem como exemplo, né, Maringá? A senhora apontou várias questões e desafios aqui para a cidade de São Paulo. Sim. Educação ambiental desde a infância, capacitação, ter um pessoal técnico para fazer a poda correta, o manejo correto, inclusive a partir do inventário que está sendo construído e do mapeamento já feito, do diagnóstico que já se tem, esse profissional fundamental para poder resolver essas questões, uma questão de um planejamento de uma cidade mais resiliente diante das mudanças climáticas, mais verde, calçadas de outra forma também. A senhora colocou uma série de desafios. Como é que a Uhum. gente resolve essa questão, né? Qual a urgência que está colocada diante das mudanças climáticas? Sim. A gente tem o privilégio, gente, de São Paulo ter equipes que pensam nisso, ter políticos que pensam nisso. Então, tem uma bancada ali na prefeitura, que foi a bancada que aprovou a vaga verde, que trabalha muito bem com os técnicos, e São Paulo tem essa conversa com a universidade, eu sou prova disso pelo trabalho que a gente está fazendo, né? Então, sentar, fazer uma mesa aí, fazer uma pactuação com as secretarias para resolver esses problemas. Não dá para resolver tudo de uma vez, né? Mas eu acho que existem as possibilidades. E para resolver esses problemas precisa de dinheiro. Não dá para fazer isso sem dinheiro. Então é isso, é ter esse olhar de investimento para essas coisas. Pessoas capacitadas existem, só precisa de mais gente para abranger toda a cidade, porque é uma cidade muito grande. Ideias boas existem, veja essa da vaga verde, e precisa agora de investimento para que tenha uma força-tarefa, né? Não dá para a gente ir tirando todas as árvores da cidade para replantar outras, senão nós vamos ficar com déficit de cobertura absurdo e vai só ampliar as mudanças do clima na cidade, as ilhas de calor. Então, é tentar resolver com o que temos hoje, né? E a universidade está aberta para ajudar nisso, mas quem está no dia a dia na rua, que é o técnico agrônomo, que é o biólogo, que é o engenheiro, e que vai lá, ele sabe indicar os problemas, sabe? É como eu falo nas minhas aulas aqui. O meu pai faleceu, mas ele tinha muito mais experiência de plantar uma horta do que eu, que fiz doutorado em botânica. Por quê? Porque ele estava ali no dia a dia, ele via como essas plantas respondiam,
Então, a gente tem que valorizar essas pessoas que estão trabalhando na rua e que têm essa experiência, né? E os agrônomos, por exemplo, são os que mais estão com a mão na massa ali, né, no dia a dia. Todos os agrônomos, biólogos, enfim, até arquitetos que trabalham com arborização, né? Todos os profissionais que trabalham na arborização de rua, eles têm que ser mais ouvidos também e ter um investimento em contratação e em melhorias. Com relação à questão das periferias, que a senhora colocou logo no início, isso me parece que deveria ser prioridade, correto? Porque ali não Sim, tem árvore, praticamente, é, né? pra você ver, as situações da cidade é como se estivesse apagando fogo, né? Então, tem a situação das árvores idosas no centro da cidade, por exemplo, que tem que ter um olhar, porque ali é um fluxo de gente absurdo, né? Que pode ter uma tragédia quando uma árvore cai. E tem também a periferia, onde precisa ser investido mais na arborização. E antes disso, é fazer essa sensibilização que eu te falei, para que as pessoas entendam essa importância, porque senão não vale, é dinheiro jogado fora, plantar sem sensibilizar, né? E sensibilizando, a comunidade abraça a causa. E aí as escolas plantam mais, em torno das quadras podem ser plantadas, em torno das UBSs. Então, porque realmente, às vezes no sistema de calçada deles não vai ter, mas eles podem eleger lugares. Então, ter a comunidade junto em qualquer circunstância, estou falando de uma periferia, um bairro nobre, é muito importante para que tenha sucesso esse plantio. E outra coisa que é de extrema importância é destacar que um bairro arborizado, ele inclusive o valor do imóvel é valorizado, né? Então isso interfere até no valor do metro quadrado. Mais alguma questão que a senhora acha importante colocar sobre saúde das árvores, arborização urbana, né, esse plano que está sendo feito, o inventário, o uso das tecnologias? Acho que a gente fecha aqui, né, com uma fala que eu gostaria de deixar claro. Existe um pesquisador que ele fala sobre uma regra. Ele fez uma regrinha chamada 3-30-300. E essa regra é uma regra importante para que todas as prefeituras possam pensar nela no seu plano de arborização. Na sua rua, na sua rua ali, no seu quarteirão, ter 3 árvores, você vê 3 árvores. O seu bairro, né, ter 30% de cobertura arbórea, e você morar próximo de um parque ou de uma mini floresta urbana, morar a 300 metros. Então, essa regrinha 3-30-300, se todos os bairros cumprirem, nós vamos ter uma arborização excelente em todas as cidades. Então, essa é a que eu gostaria de fechar com isso, com a regra 3-30-300, para que todos pensem sobre ela e tentem fazer com que ela exista. Aí nós vamos chegar num patamar de quase 100% de eficácia na arborização. Muito obrigada, professora. Imagina, Um eu que ótimo agradeço. dia.